Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Momento de Acolher. Eu sou Marcelo Gobo e a gente vai continuar a nossa conversa sobre as conexões sociais e como elas podem influenciar na nossa saúde e na nossa percepção de qualidade de vida. E o tema de hoje é Setembro Amarelo. No dia 10 desse mês de setembro, a gente tem uma ação sobre o combate e prevenção ao suicídio. Dentre as doenças em saúde mental, essa é que tem a maior prevalência e hoje é a doença com maior incapacidade laboral no mundo. Quem sofre de problemas de saúde mental, especialmente de adoecimentos graves, tem, em média, 25 anos a menos de vida produtiva do que a população em geral. E isso é algo totalmente prevenível. Como a gente pode fazer isso? Especialmente através das nossas relações sociais. E é hoje o nosso tema. O suicídio é o ponto maior de sofrimento quando a gente pensa em adoecimento mental. E geralmente, quando a gente fala de suicídio, existe uma barreira e um preconceito muito grande em pedir ajuda e como pedir ajuda. Por outro lado, também existe uma barreira muito grande em como ofertar ajuda. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Para você que está chegando aqui agora com a gente, pegue seu papel e caneta para poder anotar as nossas dicas. E você que já nos acompanha há mais tempo, pegue aquele caderninho e vamos fazer as nossas anotações. A primeira coisa que a gente precisa estar atento quando a gente está perto de alguém e pensa que essa pessoa pode estar sofrendo é em relação às mudanças de comportamento. Esse é um sinal de alarme muito grande quando a gente fala em sofrimento psíquico e adoecimento mental. Que tipos de mudanças de comportamento? Quando você tem uma pessoa que normalmente é calma, ela começa a ficar muito esquiva, se evitar situações de contato com outras pessoas, ou quando essa pessoa começa a ficar muito irritada, a ter oscilações muito grandes de humor dentro do mesmo dia, quando ela começa a evitar interações sociais diretas, como o contato no olho, abraços, mesmo agora a gente vivendo um momento de pandemia, de distanciamento social, quando aquela interação normal sai daquilo que vinha acontecendo nos últimos tempos. Esse é um sinal de alarme muito grande. Quando você detecta isso, você percebe que aquela pessoa, seja um amigo, um familiar, está diferente no ambiente de trabalho, você percebe a pessoa mais ausente, com uma dificuldade de concentração muito grande, ou passa a ficar muito lentificada, com uma sonolência muito excessiva, é difícil de se alimentar, a gente está diante de um sinal de alarme muito grande. Outras coisas que são sinais de alarme são eventos que acontecem no cotidiano. Que eventos? Como, por exemplo, a perda de um emprego, uma mudança muito grande em relação à dinâmica de vida, como a perda de alguém na família, a mudança de alguém que é próximo. Tudo isso são fatores que podem ser disparadores de tentativas de suicídio. O principal fator de risco para uma tentativa de suicídio é uma tentativa prévia. E a gente precisa ficar atento a isso. Mas como eu abordo esse tema? A gente tem às vezes um medo muito grande de que falar sobre suicídio possa criar a ideia de suicídio em alguém que não tem essa ideia previamente. E na verdade, o caminho é exatamente o oposto. Quando a gente fala sobre isso, sem julgamento, a gente consegue tornar a conversa confortável e acolhedora o suficiente para a pessoa trazer aquilo que está sendo o motivo da maior angústia. Como eu tinha dito anteriormente, suicídio significa sofrimento. Uma tentativa de suicídio, a ideação de morte, ela é uma tentativa desesperada de aliviar uma dor muito grande. Uma dor que às vezes não está necessariamente no corpo, mas que é real e que é muito angustiante para a pessoa. Como a gente pode abordar isso? Se você conhece alguém que tem algum desses sinais de alarme, ofereça ajuda, pergunte, está tudo bem com você? Percebi que você mudou de comportamento recentemente e eu estou aqui se você precisar. Isso já é um pontapé inicial para uma conversa. A gente deve evitar algumas coisas e dentre essas coisas que a gente deve evitar são aquelas frases quase que prontas do tipo: você é tão jovem, não faça isso com você,
isso afasta a pessoa, porque tem muito julgamento embutido nisso. E esse julgamento embutido nisso dificulta com que a pessoa tenha liberdade de expressar sobre aquilo que a aflige. A gente trabalha muito no sentido de gerar autonomia, né? De estimular a pessoa a encontrar as saídas que funcionam para ela e funcionam só para ela. As estratégias que a gente vai utilizar para poder sair de um momento desses, de grande sofrimento, elas não são iguais para todo mundo. Elas seguem linhas gerais, mas elas vão ser individuais. Elas vão ser típicas para cada indivíduo, para cada história de vida, para cada contexto. E isso é muito importante da gente saber, porque às vezes a gente vai auxiliar a pessoa num processo que vai levar à recuperação dela, mas que envolvem escolhas que nós mesmos não faríamos para nossas vidas. E aí mora o segredo do sucesso. Quando a gente escuta de modo empático, quando a gente está ali 100% ouvindo, estando junto, a gente, por si só, nesse simples fato, já começa não só a oferecer suporte para enfrentamento, mas muitas vezes oferecer tratamento para essa condição, para esse momento de vida. No Brasil, hoje, a prevalência de transtorno depressivo é em torno de 12%, de 12% a 18% ao longo do todo o ciclo de vida. E se quando a gente pensa nos últimos 12 meses, vai variar de 4% a 6%. Isso é muito alto, quer dizer que numa sala de 20 pessoas, uma provavelmente tem algum grau de sintoma depressivo ou de transtorno depressivo maior. E a gente precisa falar sobre o tema, né? A gente tem faixas etárias, então, idades que são muito críticas em relação a isso. Que idades são essas? Os extremos, ou os adolescentes ou os idosos, que às vezes vão ter uma barreira muito maior na hora de procurar ajuda, né? A gente às vezes não sabe muito bem como tocar no assunto. Nossa, mas como eu vou falar com o meu pai, com a minha mãe, com o meu avô, com a minha avó sobre isso? E a gente precisa fazer isso, precisa tirar o tabu de cima disso. A gente pensa, nossa, mas essa pessoa tem uma vida tão boa, não tem nada que seja motivo para essa tristeza, por que ela pensa sobre isso, ou por que ela vai tentar algo do tipo? E aí que é o grande calcanhar de Aquiles. Não há motivo. Às vezes a gente tem situações que são desencadeantes, mas não precisa haver um motivo. A gente às vezes encontra pessoas que sorriem muito, mas que esse sorriso esconde dores muito grandes e são pessoas que estão em sofrimento. E quando a gente vai com uma postura de julgamento, na tentativa de auxiliar, mas é uma postura julgadora, a gente não consegue atingir essas pessoas, não consegue levar conforto e às vezes a gente perde o tempo de poder agir, de poder evitar situações muito graves, né? Isso em qualquer contexto que a gente esteja. Esteja você em casa, no trabalho, seja você um profissional de saúde ou não, a gente precisa abordar o assunto, tirar aquela ideia antiga que a gente tem arraigada na nossa cultura de que isso é frescura, de que é passageiro e é um momento de vida que é da idade, por exemplo, falar que é algo que acontece na adolescência. Isso está acontecendo assim porque é comum do adolescente, ou com o idoso falar que ele está mais triste porque é da idade mesmo. A gente não pode banalizar esse tipo de situação, porque é aí que a gente perde aquela chance de ouro de poder intervir e evitar desfechos que são muito ruins, né? E dentro das nossas relações sociais mostram a capacidade que a gente tem não só de tratar e prevenir, mas de poder fazer um filtro. Como assim fazer um filtro? A gente consegue perceber a nossa saúde mental e a saúde mental do outro pela percepção das interações. Quando a gente tem uma balança zerada, então uma percepção de interação positiva para uma negativa, a gente já tem sintomas. Quando essa situação inverte e a gente tem mais interações negativas do que positivas, ou percepções negativas do que positivas, a gente tem adoecimento psíquico franco,
né, com muitos sintomas e com muitas limitações no nosso cotidiano. Então, se eu olho para o meu dia e eu não consigo resgatar pelo menos uma balança zerada, que já seria sintomas depressivos leves, eu preciso estar muito atento e é o momento de pedir ajuda, de procurar a ajuda especializada ou a ajuda mais próxima que a gente conseguir, né? Ou se você percebe que o olhar da pessoa mudou em relação aos fatos do cotidiano e aí de repente tudo fica tocado de uma sensação de vazio muito intensa, de uma desesperança em relação ao futuro, esse é o momento de você se sensibilizar, chamar essa pessoa para estar mais próxima, medir isso com uma conversa aberta e poder ofertar ajuda. A gente tem alguns canais que são gratuitos de acesso, como o Centro de Valorização da Vida, em que você pode ligar e pedir ajuda. A gente tem meios para poder cuidar, né? A gente hoje sofre um vazio muito grande em termos de saúde pública em relação a isso. Como é esse vazio? A gente tem estruturas sociais que são destinadas para o fim de prestar auxílio, mas que às vezes tem uma limitação de suporte, seja uma limitação de recursos físicos ou de recursos humanos. Mas a gente tem a gente mesmo para poder fazer a diferença num momento tão delicado e de sofrimento tão intenso. É possível que você que esteja assistindo a gente agora ainda não tenha passado por isso, mas possa passar no futuro. Ou mais possível ainda que você que esteja nos assistindo agora já tenha passado por um momento de sofrimento, de adoecimento dessa ordem. Então, você já conhece o que se passa dentro da gente em um momento assim. E é quando a gente interage com muita sinceridade e disposição que a conversa flui. Mais do que uma técnica adequada de comunicação, que não envolva julgamentos, que não envolva intervenções do tipo, não faça isso, ou por que fazer isso, você é tão jovem, você tem muito pela frente. Mais do que uma comunicação que evite isso, a sinceridade, você estar ali de maneira genuína, faz toda a diferença. A gente consegue acessar o interior da pessoa de outras formas, muito pelo nosso não verbal, pela maneira como a gente se expressa, se coloca, e isso é extremamente confortante. A pessoa saber que ela tem com quem contar, com que ela tem com quem pedir ajuda e que no momento de maior impulso, a maior parte das tentativas de suicídio que culminam em morte, elas têm rompantes de impulso, um descontrole de impulso muito grande em relação àquilo. A gente tem com quem contar, a gente pode pedir ajuda, a gente sabe que a gente não está sozinho. Então, a gente consegue trabalhar isso dessa maneira. Existe um manual do Ministério da Saúde e do Centro de Valorização da Vida para estratégias de abordagem ao suicídio. Estratégias que vão envolver desde intervenções familiares até comunitárias em relação a isso. E a gente consegue trabalhar em conjunto usando esse tipo de dispositivo. Se você, no seu município, no lugar em que você está, não conhece nenhum centro que possa acolher esse paciente ou essa pessoa que está em sofrimento, se informe. A gente, em qualquer ponto do serviço de saúde, seja nas unidades de pronto atendimento, nas unidades básicas de saúde, nos CAPs, a gente tem profissionais que vão estar ali para poder acolher esse tipo de demanda. E se você conhece alguém que está sofrendo, que pode precisar de ajuda e não sabe o que fazer, converse e pergunte se essa pessoa precisa de alguma ajuda, que você está genuinamente preocupado com ela e que você está ali caso ela precise. Quando você está assim aberto ao diálogo, o diálogo acontece. E é nesse diálogo que a gente vai conseguir prevenir e diminuir essa causa de mortalidade que hoje no Brasil é maior entre os jovens e que em todo o mundo tem uma discreta tendência ao aumento. A gente precisa falar sobre esse assunto. Isso não é frescura, não é algo que é para chamar a atenção. A gente sofre e a gente adoece das emoções. E o ponto maior desse adoecimento, desse sofrimento, é esse anseio tão grande de aliviar a dor que pode culminar em morte. E é para isso que a gente conta com você e conta uns com os outros,
para poder, juntos, diminuir a psicofobia e reduzir o suicídio. Esse é o nosso momento de acolher de hoje. Muito obrigado, a gente continua